A gente segue nesse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Renato Kifuri, você já conhece, está acostumado com ele aqui no Live CNN, médico infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Kifuri, bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Olá, Daniel, olá, Marcela, prazer sempre falar com vocês. Essa medida vai de fato acelerar a cobertura vacinal, você acredita nisso? Eu acredito sim, Daniel. Eu acho que os programas de vacinação de adolescente, quando é feito em base escolar, ou seja, a vacina é levada até o adolescente, os resultados são infinitamente superiores do que ficar aguardando o adolescente na sala de vacina. É um público que sempre enfrentou dificuldades de coberturas vacinais, né? Ele não é uma criança que a mãe leva, os pais levam para se vacinar, depende da sua vontade própria. Sempre tem uma desculpa para o adolescente não querer se vacinar naquele dia. Então, você oportunizando, ou seja, levando a vacina onde o adolescente está, que é dentro das escolas, é um excelente momento, uma excelente abordagem. Eu digo mais, não só para atualizar o calendário, não só para fazer a vacina da Covid, mas para atualizar o calendário de vacina desse adolescente. Ótima oportunidade para levar para a escola também as vacinas de HPV, de meningite, de tétano, muitas vezes esquecidas por essa faixa etária. Doutor Kifuri, boa tarde, Marcela aqui falando. Olha, uma informação ontem, né, da diretora da OMS, a Mariângela Simão, que disse que a gente está vivendo a quarta onda da Covid-19 em alguns países, principalmente os países europeus. E fez um alerta aqui para o Brasil que pensa em fazer o carnaval em algumas cidades, estados, de que isso não aconteça. A gente está numa situação muito mais tranquila hoje em dia aqui no Brasil, por conta, claro, do avanço da vacinação, também medidas sanitárias, mas a gente tem que se preocupar até que ponto a gente pode ter festas de fim de ano, pode discutir a retirada de máscaras ao ar livre, como se está se discutindo aqui em São Paulo, por exemplo, hoje, que vai definir uma data para essa retirada? Olá, Marcela, sempre um prazer estar com você também. Essa, sem dúvida, é uma discussão bastante atual. Provavelmente, nossa melhor situação agora em termos de controle de transmissão, Marcela, se dá fruto de uma vacinação mais recente, né? O que é o grande diferencial, talvez, mesmo países que têm coberturas vacinais parecidas com a nossa, estão vivenciando uma outra onda, porque vacinaram antes, né? Então já tem um tempo maior decorrido. O fenômeno de perda de proteção com o passar do tempo parece ser um fenômeno de classe comum a todas as vacinas e a todos os países. Dependendo da vacina, pode durar um pouco mais, a idade, sem dúvida, os idosos perdem a proteção primeiro, o intervalo utilizado entre uma dose e outra são outras variáveis, mas com o passar do tempo, há naturalmente uma perda de proteção. Então, nós ainda estamos vivenciando esse período de lua de mel, porque estamos com altas taxas de proteção na população. A tendência, com o passar dos meses, provavelmente no começo do ano, e é difícil precisar quando, haverá uma perda de proteção conferida por essas vacinas. Aí a importância da dose de reforço. Talvez o tripé de nós conseguirmos manter esse controle seja uma boa parte da população vacinada, isso inclui vacinar crianças e adolescentes, esquemas completos, né, coberturas vacinais altas com 2 doses homogeneamente no país, e doses de reforço para aqueles que vão perdendo sua proteção. Essa imunidade em alta escala em toda a população talvez nos protegerá aí de uma nova onda. Agora, prever o que vai acontecer no carnaval, Marcela, não dá para ter bola de cristal, não. Não dá para saber se nós estaremos vivenciando uma onda maior, menor, um momento tão bom quanto esse, ou melhor do que esse eventualmente. É muito difícil fazer previsões com 2, 3, 4 meses de antecedência, como é o carnaval em março. Doutor, então, você falou da lua de mel, achei esse termo interessante. Quando que a gente deve terminar essa lua de mel? E mais, com essa dose de reforço que foi agora anunciada pelo Ministério da Saúde, a gente não pode continuar vivendo numa onda boa, digamos assim? Essa é a esperança. O tripé que eu disse é esse: vacinar muita gente, base de vacinados grande, 2 doses, esquemas completos e doses de reforço para esses que vão perdendo. E essa parece ser uma condição necessária para evitar a chegada de nova onda. Agora, a máscara, eu acho que a gente não devia nem discutir isso, né, Marcela? Falar em tirar a máscara num momento quando a gente tem circulação, em plena pandemia, uma medida barata, gratuita,
que não faz mal nenhum para ninguém, que não traz benefício, né? Você tirar máscara, que benefício a população ganha? Eu acho que é uma discussão que deveria nem estar sendo feita. Máscara é para continuar se usando sempre que possível, em qualquer ambiente. Eu acho que isso sim é uma medida fácil, barata e que funciona na prevenção da transmissão. Doutor Kifuri, muita gente também deixou de se vacinar com as vacinas do calendário básico, ali como a vacina da gripe. No Rio de Janeiro a gente está vendo agora um alerta para os casos de gripe, do vírus influenza, que estão aumentando. Gostaria que o senhor detalhasse como diferenciar esses sintomas de gripe, de Covid, o que fazer quando se sente sintomas que são muito parecidos. Olha, essa é uma pergunta interessante, Daniel, porque esses 2 anos um ano e meio que a população ficou afastada de máscara, sem tanta convivência, fez diminuir não só a Covid-19, mas muitas das outras doenças de transmissão respiratória. Praticamente não tivemos casos de sarampo, de coqueluche, de meningite, de pneumonia e de gripe. Esta retomada atual, a volta da convivência, coloca todas essas pessoas que não tiveram essa experiência de circulação, ou seja, suscetíveis acumulados de praticamente 2 anos, um novo cenário, né? A gente está vendo circulação de vírus fora do período habitual. No sul do país, vírus que causa doenças respiratórias como sincicial, influenza no Rio de Janeiro, os vírus estão retomando após este silêncio de circulação que tivemos esses 2 anos. Fora da sua temporada normal, o que deve trazer para o ano que vem uma recuperação da sua periodicidade, da sua maior circulação no inverno. Mas é muito difícil diferenciar uma síndrome gripal, indivíduo com tosse, febre, dor de cabeça, dor de garganta, saber se isso é um vírus respiratório, se é um vírus influenza, se é o Covid, é muito difícil. Da importância da testagem. É importante que a gente tenha a testagem para isolar, identificar os quadros. Influenza tem tratamento também, nós temos remédios antivirais para aqueles que são do grupo de risco. Então é muito importante a testagem. Sintoma respiratório, febre, tosse, dor de cabeça, precisa procurar um serviço de saúde para realizar o teste, que hoje está muito mais disponível do que estava no começo da pandemia. Doutor, diante de um cenário que a gente vê vários países aí sofrendo novamente com a Covid-19, o que a gente pode fazer para proteger uma situação que está mais tranquila aqui no Brasil? A gente viu aí que São Paulo está pedindo ao Ministério da Saúde para exigir o passaporte de vacinação para pessoas que venham de fora e entrarem aqui no Brasil. Esse tipo de medida, ela ajuda mesmo de fato? Ela é necessária nesse momento? Olha, Marcela, a gente nunca teve como política pública do país o controle de fronteiras, né? Eu acho que fechar a fronteira de São Paulo e não controlar quem entra no país pelo Rio de Janeiro, depois vem para cá, ou pelo Nordeste ou por Brasília. Nós temos grandes hubs aqui de distribuição de entrada de turistas no país, fronteiras terrestres, fronteiras marítimas. Eu acho que sim, a resposta para a sua pergunta é sim, é mais um recurso, é mais um filtro que a gente colocaria mais na tentativa de triar indivíduos não vacinados, portadores de doenças, ou seja, mesmo que sejam assintomáticos, entrando no país, em qualquer fronteira. Mas isso seria uma política pública ideal para ser feita, aliás, há muito tempo já no país, mas que deveria ser acompanhada não simplesmente de uma testagem ou desenvolvimento de uma aprovação de vacina, mas também de isolamento desses indivíduos que vêm positivos, de testagem, de quarentena para aqueles que vêm com quadro suspeito ou de países endêmicos. A vacinação hoje, sem dúvida, é um filtro muito bom. Limitar o acesso de pessoas, quer seja na fronteira, quer seja em ambientes com aglomeração, ou com uso só para aqueles que estão vacinados, completamente vacinados, eu acho que é uma medida sanitária importante. Desagrada muitos, eu sei, mas no momento de pandemia é uma medida de exceção. Até que nós consigamos, boa parte da população, exigir vacinação completa para frequentar ambientes, especialmente com aglomeração, ou para turistas que vêm de fora, ou viajantes, eu acho uma medida necessária. Em relação ao Ano Novo, às festas de Natal, acho que a gente não precisa de Ano Novo nem festas de Natal para ter uma transmissão maior. O que está acontecendo já no país, nos estádios de futebol, nas praias, já são aglomerações muito semelhantes a que nós vamos vivenciar no Natal. Então, o momento hoje de tranquilidade, ele só vai ser mantido, ao meu ver, se nós mantivermos altas taxas de proteção na população, vacinando todos com dose completa e oferecendo reforço. Esse é o grande convencimento.
as pessoas têm que entender que aquela proteção feita por 2 doses, janeiro, fevereiro, março, abril, está começando a se perder. E todos nós vamos precisar, com a mesma vontade, com o mesmo empenho que comparecemos para as 2 primeiras doses, comparecer para essa dose de reforço e continuarmos com altas coberturas vacinais. Dr. Kifuri, sempre um prazer recebê-lo aqui no Live CNN. Portas abertas, o senhor sabe. Obrigado, Daniel, Marcela. Um ótimo dia para o live para vocês e todos que nos acompanham.